Mais uma vez, convidamos a sua atenção para estarmos nos edificando com a Palavra de Deus, crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e tendo cada vez mais a compreensão de sua vontade e das suas verdades. Porém, nesse momento eu quero trazer um assunto muito importante para você. Quero trazer um esclarecimento para você de um assunto muito importante e até polêmico esse assunto, que vamos agora esclarecer para você. Eu creio que você pode ter já falado e já tem ouvido muitas pessoas dizer isso, em que afirmam, dizendo a seguinte frase: eu também sou filho de Deus. Você já ouviu muita gente dizer isso, você pode até estar dizendo isso. Mas vamos trazer um esclarecimento sobre essa verdade. Vamos mostrar aqui o que a Bíblia nos fala sobre isso. Isso pode ser até polêmico, pode ser até um assunto que muitos não aceitem, mas o que prevalece é a verdade. O que prevalece é aquilo que a Palavra de Deus nos revela, né? Existe uma filosofia aí no mundo que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo tem o direito e todo mundo pode ser chamado filho de Deus. Mas, na verdade, será que é isso mesmo? O que nos revela o próprio Deus? Então, convido você agora para a gente ler a Palavra de Deus e conhecer nela a verdade, tá? Porque a verdade é a Palavra de Deus. O que ela nos revela é a verdade. A Palavra de Deus tira todas as dúvidas, estabelece o correto, o certo e o absoluto. É a Palavra de Deus. Porque todos dizem que são filhos de Deus. É verdade, sim, todos são criaturas de Deus. Lá no Salmo 24 diz a Palavra de Deus que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que neles habitam, né? Tudo é do Senhor porque foi Ele que criou. Todo ser humano pertence a Deus porque foi Ele quem criou o ser humano. Todas as pessoas pertencem a Deus. Agora, ser filho de Deus, aí a Palavra de Deus já nos mostra outra realidade. Porque filho de Deus é todos aqueles que creem em Jesus Cristo, não é toda a humanidade. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo, para que possa agora o homem ser colocado na posição de filho de Deus. É preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não o nascimento virginal, não o nascimento da terra. Todos os seres humanos, eles são criaturas de Deus. Jesus disse, escrevendo o evangelista João, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, diz assim a Palavra de Deus: todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de se tornarem filhos de Deus, não por nascimento da carne, não pela carne, mas pelo poder de Deus. Filhos de Deus, escute só, irmão, isso é muito sério, é muito importante você compreender, você entender. Filhos de Deus não é aqueles que nascem neste mundo, não é aqueles que nascem do nascimento natural da mulher, não. Esses são criaturas. Filho de Deus é aqueles que nascem pelo nascimento que Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Filhos de Deus é aqueles que nascem pelo nascimento que está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que todos aqueles que estão em Cristo, né, é nova criatura, tiveram um novo nascimento. E nós vamos ver aqui um texto da Palavra de Deus, que vamos aprender hoje que existe diferença diante de Deus entre as pessoas. Existe diferença diante de Deus entre as pessoas. Tá certo? Não, todos não são filhos de Deus. Vamos ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, porque nós temos que nos basear, falar, afirmar, através do que a Palavra nos revela. Nesse lado, só quem tem autoridade para falar no lado espiritual é a Palavra de Deus. Nenhum espírito, nenhuma religião tem autoridade para afirmar o que é verdade e mentira no lado espiritual, se não for a Palavra. É a Palavra que nos traz a realidade da verdade absoluta no lado espiritual. Então observamos o que diz a Palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro, aqui indo até Cornélio, ele diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Observe aqui, o apóstolo Pedro, ele foi enviado até a casa de Cornélio para levar a Cornélio a mensagem do Evangelho, a direção que leva o homem a conhecer como chegar a Deus e como receber o perdão dos seus pecados para ser livre da condenação.
Deus envia Pedro até a casa de Cornélio para esclarecer Cornélio dessa verdade. E aí Pedro chega a dizer assim que Deus não faz acepção de pessoa. Aí ele diz: reconhecemos, pois, que Deus não faz acepção de pessoas. Por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Por que Pedro disse isso? Porque o apóstolo Pedro era judeu. Os judeus, eles acreditavam que a salvação era somente para eles. Mas a salvação não veio só para os judeus. É verdade, veio através dos judeus, mas não só para os judeus. A salvação foi estabelecida a todos os que creem em Jesus Cristo. Deus deu ao homem a oportunidade, todos têm a mesma oportunidade. A salvação é para todos os que creem em Jesus. Então nós podemos ver que diante desse fato, quando Pedro vê a graça de Deus na vida de Cornélio também, ele se maravilhou dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Mas esse texto aqui está incluído no contexto de salvação. Para salvação, Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus quer salvar a todos, ele abriu a porta para todos. Agora, diante de Deus, há diferença sim entre pessoas. Esse texto aqui está dentro de um contexto no qual o apóstolo Pedro foi levar a Cornélio a mensagem da salvação. E Deus, ele abraça os gentios, e Pedro observa isso e diz que Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação. O contexto está isso, porque tem que se ler a Bíblia, dizer os textos, ler os textos e compreender o contexto. Existe um erro muito grande nos púlpitos de pessoas que não têm compreensão do contexto e aplica textos isolados. Dá explicação em cima de textos isolados. Fazem até doutrina em cima de textos isolados. Não pode. Tem que compreender o contexto, a Bíblia por si, para poder entender o que está se fazendo ali, o que está se falando e por que se falou. Quando Pedro falou isso, foi porque Pedro viu que diante de Deus, para salvar, Deus não faz diferença entre as pessoas. Agora, há diferença sim, diante de Deus, entre as pessoas. A diferença no lado espiritual, na posição que as pessoas estão. Podemos ver sobre isso que todos não são filhos de Deus. A filosofia é que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não revela isso. A verdade não é essa. Vamos ver aqui agora. Nós já vimos lá, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, que todos quando receberam a Jesus, a esses Deus, deles o poder de serem chamados filhos dele, filho de Deus, tá certo? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos ver o que diz a palavra de Deus, vamos ver sobre isso. 8, 14, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Observe que há uma diferença aqui, não é todos, mas todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. E agora vamos ver outra diferença, que há diferença sim. Primeira carta do apóstolo João. Eu queria que você estivesse muito atento nesse assunto, nessa explicação, nessa exposição que nós estamos fazendo aqui, porque isso é muito sério, é muito bom você ter esse conhecimento. Vamos ver a verdade que nos revela a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 8, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olha aqui, agora, ele continua dizendo, vamos observar aqui o que diz a palavra. Vamos ver o versículo 9 e o 10, o que nos diz a palavra de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Observe que há uma diferença aqui que a Bíblia nos mostra. A diferença aqui em relação a aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. É a palavra que está dizendo. Observe que isso não é uma afirmação da religião nem do homem. Nós apenas transmitimos o que a palavra diz. Aqueles que são filhos de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existem os filhos do diabo.
que são praticados, que são levados a ser guiados pelos espíritos enganadores da rebeldia, que faz o homem pecar contra Deus. Estes são chamados filhos do diabo, filhos da ira, está na Bíblia escrito. Nós podemos ver o próprio Jesus Cristo, ele falando, dizendo aos judeus, vamos ver um texto aqui, onde Jesus fala aqui aos judeus, dizendo, vocês têm por pai o diabo. Se vocês tivessem por pai Deus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês não estariam vivendo nessa prática. Aí Jesus diz a eles, vocês têm por pai o diabo, e é a vontade dele que vocês estão fazendo, e não a de Deus. Portanto, vocês não são filhos de Deus. Jesus fala isso. Lá em João, capítulo, vamos ver aqui o que é que Jesus diz em relação a isso. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8. Vamos ver a palavra de Deus aqui nos trazendo essa verdade. Capítulo 8, versículo 44. Jesus diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Jesus estava dizendo para aquele povo religioso que eles tinham por pai o diabo, porque a vontade do qual ele estava servindo não era a de Deus, com o caminho que eles estavam andando e a prática que eles estavam vivendo. Então há diferença entre o povo de Deus e a diferença entre o povo que não é de Deus. Então nós estamos observando isso aqui. Você está vendo. Vamos ver também lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, vamos ver essa diferença. O apóstolo Paulo, ele diz que antes ele não era filho de Deus. Antes ele estava em outra condição, em outra situação. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Eu chamo sua atenção para essa verdade, porque é muito importante você conhecer a verdade. É muito importante ser levado a você a orientação da palavra de Deus. Veja só, Paulo diz assim, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo está informando que antes os efésios que creram em Jesus, ele estava fora da vontade de Deus, não eram filhos de Deus, estavam seguindo o curso desse mundo pelo espírito da rebeldia, da desobediência, eram filhos da ira, porque todos que são filhos de Satanás é filho da ira como o próprio Satanás. Então existe sim diferença, a Bíblia está mostrando isso. Eu quero que você compreenda isso. Vamos ver Malaquias capítulo 3, versículo 18, que você possa ler. Existe diferença, Deus diz, e mostrarei a diferença do que me serve e que não serve, do ímpio e do justo. Existe sim uma diferença. Então nós estamos aqui conhecendo os que estão na esperança, na promessa, e os que não estão. Os que estão dentro de uma condenação e os que não estão mais em condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que há uma diferença. Existem aqueles que serão condenados, que serão salvos. Por quê? Não é porque Deus escolhe um e despreza outro. É pela escolha da própria pessoa. João, Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, o versículo 18, disse Jesus, falando dele mesmo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então existe diferença diante de Deus entre as pessoas. Os que estão dentro de uma condenação e os que não estão mais em condenação. Os que entram pela porta estreita para a salvação e os que entram pela porta larga para a perdição. Foi Jesus que falou isso. Muitos são os que entram pela porta larga para a perdição. E poucos são os que entram pela porta estreita para a salvação. Então há diferença de pessoas diante de Deus. Existe uma grande diferença. O próprio Jesus disse que naquele dia vai dizer a muitos, os que estão à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Os que estão à sua direita, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, receber por herança o que está preparado nos céus. Então observe que há uma diferença de pessoas diante de Deus. Você precisa crer na palavra. O que vai prevalecer é a palavra. Não é o conceito do homem, não é o que o homem acha que é, não é o que o homem entende que é o que diz a palavra de Deus. Por isso que esse mundo vai se decepcionar.
Por isso que muita gente neste mundo vai se perder, porque estão seguindo a direção do seu próprio entendimento. Meus irmãos, meus amigos, vocês que nos assistem constantemente os nossos vídeos, quero dizer a você, reflita nisso, observe qual é a condição que você está diante de Deus. O Senhor, Ele te ama. A salvação é para você, independente da sua cor, da sua raça, da sua classe social, do seu grau de intelectualidade. Jesus te ama, a salvação é para todos. Mas diante de Deus existe a diferença entre aqueles que vão obter a salvação e os que vão perder a salvação. Os que serão condenados, os que serão salvos. Você está em qual condição? Não é Deus que estabelece quem será salvo e quem será condenado. Isso Deus deliberou para o próprio homem através da sua escolha. Você precisa entender isso. E nós estamos aqui para lhe trazer esclarecimento, para lhe trazer orientação sobre essas verdades. Jesus te ama. Ele está te chamando agora para que venha acontecer a diferença na sua vida e você saia da garra dos reinos, do reino das trevas e das amarras do inimigo da tua alma. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Veja o que diz a diferença diante de Deus entre as pessoas. E você precisa conhecer isso. Você precisa entender essa verdade. E que você possa estar conhecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17. Deus falando para o apóstolo Paulo diz assim: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás converteres a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados em mim. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, Deus falando com ele, esta revelação maravilhosa. Deus diz: Paulo, eu te envio, Paulo, eu te enviei para libertar os que estão nas trevas, para levar a luz aos que estão nas trevas, e os que estão escravizados por Satanás, no poder dele, que eles se convertam a mim. Então há diferença sim entre as pessoas diante de Deus. A Bíblia está provando isso. Não fique preso dentro dessa filosofia do mundo, que todos são filhos de Deus, todos merecem o bem de Deus. Na verdade, todos merecem a condenação, a ira de Deus e o castigo de Deus. Mas pelo amor tão grande dele, veja a diferença. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, olha a condição que Deus deu para o homem ser salvo. Isso é, qualquer homem. Agora a condição é essa: crê em Jesus Cristo. Então os que creem em Jesus Cristo alcançarão a salvação. E os que não crerem em Jesus sofrerão a ira e o castigo de Deus, que é a punição pelo pecado. Então nesta hora, que Deus te abençoe e que você entenda essa verdade. Quero dizer a você, compartilhe conosco nesse trabalho. Visite nossa página no Face, visite nosso canal no YouTube. Eu convido você também para você nos visitar, entrar em contato conosco através do nosso e-mail. Está aqui, se você puder ver. Escreva para nós, se comunique conosco. Eu, evangelista Wellington Ramos, eu convido você a estar participando conosco. Evangelista Wellington Ramos no YouTube, no Face. Você pode ser abençoado com esses esclarecimentos, com essas instruções que eu creio que Deus está falando ao seu coração. Você precisa conhecer a verdade para ser liberto e alcançar a salvação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te abra o entendimento agora e para sempre.